Queridos amigos e irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 50 ao 52. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Agora lerei Mateus 10:14. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvido às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Quando o Senhor mandou que Ananias fosse pregar a Saulo, disse: este homem é um instrumento escolhido para levar meu nome aos gentios e aos reis e diante do povo de Israel. Atos 9:15. Seria uma tarefa de abrir os olhos dos gentios e convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que possam receber o perdão dos seus pecados. Está lá em Atos 26:18. Que missão gloriosa, não é mesmo? Paulo foi bastante enfático ao dizer que ele não recebeu sua mensagem dos homens, recebeu diretamente de Deus por meio do Espírito Santo, como afirma em Gálatas 11:12 e 2 Coríntios 12:1-7. Portanto, foi ungido pelo Senhor e recebeu dele a palavra. E fazendo uma defesa do seu ministério, disse não ser inferior aos demais apóstolos. Observe aqui o texto de 2 Coríntios 11:5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Tornei-me insensato vós, e isso me obrigastes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos demais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. 2 Coríntios 12:11. No capítulo 13 de Atos, versos 1 e 3, fala de 5 homens citados como profetas e mestres que estavam em Antioquia: Barnabé, Simeão, o que era chamado de Níger. E Níger, queridos, é uma forma grega da palavra latina para negro ou de pele escura. E Mas, Lúcio, que era de Cirene, e Manaém, o irmão de criação de Herodes Antipas, e Saulo, o nosso conhecido Paulo. Manaém foi educado por Herodes Antipas, portanto, se tratava de um crente politizado, de linhagem nobre. E Herodes nasceu em 20 antes de Cristo. Assim, Manaém tinha aproximadamente 65 anos de idade neste momento. E é bom lembrar de que era Herodes Antipas quem governava a Galileia e a Pérea durante o ministério público de Jesus. Foi Antipas quem decapitou João Batista e perante quem Jesus compareceu durante o seu julgamento.
Queridos, o Espírito Santo disse: separa para mim Barnabé e Saulo para irem a um trabalho para o qual eu os escolhi para fazer. Me surpreende a prontidão desses dois apóstolos. Obedeceram de imediato a ordem do Espírito Santo, depois de jejuarem, de orarem, e os outros apóstolos já citados imporem suas mãos sobre eles, os dois se puseram a caminho. Antioquia da Síria foi a terceira maior cidade do Império Romano. Foi construída no rio Orontos e ficava cerca de 32 quilômetros do mar Mediterrâneo e 25 quilômetros de Seleucia, localizada a cerca de 8 quilômetros ao norte do Foz do Orontes. Seleucia servia como porto de Antioquia e era um dos mais importantes portos do Mediterrâneo Oriental no tempo do Novo Testamento. Barnabé e Saulo velejam para Chipre, conforme vemos nos versos 4 ao 12 de Atos 13. Barnabé e Saulo saíram de Antioquia sendo guiados pelo Espírito Santo e desceram para Seleucia. Dali velejaram cerca de 100 quilômetros rumo ao oeste para ir à ilha de Chipre. E Chipre significa cobre, assim chamada porque nos tempos antigos a ilha era conhecida como uma fonte desse metal. A ilha tem cerca de 220 quilômetros de comprimento. Foi governada pelos romanos desde 58 a.C. E Barnabé, queridos, era desta ilha. Observe Atos 4:36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Alguns crentes que foram dispersos depois da perseguição em Jerusalém pregaram na ilha de Chipre, conforme nós lemos em Atos capítulo 11, versículo 19. Em Salamina, Barnabé e Saulo pregaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. Quando acabaram de andar por toda a ilha, foram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu que era um falso profeta. Seu nome era Bar-Jesus, conhecido também como Elimas. E Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou atentamente para Elimas e com autoridade disse: você, filho do diabo, inimigo de toda a justiça, não parará de perverter os justos caminhos de Deus? Veja agora, a mão do Senhor está sobre você e você ficará cego, incapaz de ver o sol por algum tempo. Imediatamente, uma névoa e uma escuridão caíram sobre Elimas e ele saiu tentando encontrar alguém para guiá-lo pela mão. Em Antioquia da Pisídia, Paulo é convidado a falar ao povo. Nós vemos isso nos versos 15 ao 43. E Paulo falou, e o seu discurso teve um impacto extraordinário, tremendo. Vamos ler os versos 42 e 43. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas,
e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-os, os exortava a que permanecessem na graça de Deus. E no próximo encontro com eles, Paulo aborda sobre temas como a fé e a incredulidade. Vemos isso nos versos 44 ao 52. Ao chegar o próximo sábado, havia-se espalhado a notícia sobre o que tinha acontecido e quase toda a cidade juntou-se para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, encheram-se de ciúmes e começaram a contradizer as coisas ditas por Paulo e blasfemavam. Paulo e Barnabé falaram ousadamente aos judeus incrédulos, dizendo: foi necessário que a palavra de Deus fosse falada primeiro a vocês, mas vendo que a repelem e se julguem dignos da vida eterna, estamos nos voltando para os gentios, pois isso é o que o Senhor nos ordenou quando disse: tenho colocado vocês para serem uma luz aos gentios e para que possam trazer a salvação à parte mais remota da terra. Ele citou aqui Isaías 49:6. Quando os gentios ouviram essa afirmação, alegraram-se, e tantos quanto estavam dispostos a aceitar a vida eterna creram. Mas, queridos, aconteceu algo terrível também. Os judeus, trabalhando por meio de mulheres devotas que eram importantes na cidade, pois eram mulheres da alta sociedade, isso significa que eram casadas com homens influentes do governo da cidade, pois elas instigaram a perseguição contra Paulo e Barnabé. Os judeus sabiam com quem as diversas mulheres eram casadas e também como usá-las bem para alcançarem as suas metas, seus objetivos. E assim eles expulsaram Paulo e Barnabé de suas fronteiras. E então, o que fizeram esses dois apóstolos? Choraram, ficaram ali resmungando? Não. Diz a Bíblia que sacudiram o pó dos seus pés, das suas sandálias, contra eles, e mudaram-se para Icônio, 130 quilômetros a sudeste. Aqueles que tinham sido convertidos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo e permaneceram na igreja de Deus. Não tinha nada a ver com a expulsão desses apóstolos. Vale dizer que eram os judeus incrédulos que eles influenciaram alguns dos principais homens gentios e as mulheres devotas a tomarem parte nesse distúrbio. Como de costume, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus quando chegaram a Icônia. Ali falaram de tal modo que um grande número, tanto de judeus quanto de gregos, creu na palavra do Senhor Jesus, ministrada pelos dois. Mais uma vez, contudo, aqueles judeus que foram desobedientes agitaram os gentios e envenenaram as suas cabeças contra Paulo e Barnabé. Mas nesta cidade, pelo menos não foram expulsos,
E assim Paulo e Barnabé ficaram em Icônio, pregando ousadamente o que o Senhor desejava. Ali Deus operou muitos milagres por intermédio desses dois apóstolos. Não obstante, queridos, a dissensão cresceu. Parte da multidão ficava do lado dos judeus e parte do lado dos apóstolos. Finalmente, uma trama foi feita por parte dos judeus, dos gentios e dos seus chefes para ferir os homens e apedrejá-los. Paulo e Barnabé souberam do plano e fugiram para a província vizinha de Licaônia, para a cidade de Listra e Derbe. Ali continuaram a pregar o evangelho. Depois foram para Listra, conforme nós lemos em Atos capítulo 14. Incrível, queridos, que em Listra aconteceu algo incrível. Um homem ouviu Paulo falando a este, olhando firmemente para o homem, vendo que ele tinha fé para ficar bom, disse em alta voz: levanta-te sobre os seus pés. E diz o texto sagrado: o homem se levantou do chão de uma vez e caminhou. Paulo decidiu fazer um milagre no homem que tinha fé. De onde veio esta fé, queridos? Ora, este homem ouviu Paulo falando. Ele a recebeu ao ouvir a palavra de Deus. E em Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo disse: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, querido, você está ouvindo a palavra de Deus? Tenha fé para receber a sua cura, receber a sua libertação ou receber a salvação da sua alma. Aquilo que tanto você deseja, você pode receber pela fé, porque você está ouvindo a palavra, como disse Paulo. Depois que este homem foi curado, as multidões viram o que tinha sido feito, ficaram tão emocionados que falaram na língua licaônia, gritando: os deuses desceram até nós na forma de homens. E exageraram, queridos, chamando Barnabé de Júpiter, ou seja, de Zeus, em grego. E Paulo chamaram-no de Mercúrio, ou seja, Hermes em grego, porque Paulo era o principal orador e Hermes era chamado o mensageiro dos deuses. Evidentemente que esses dois apóstolos refutaram esta honraria pagã, esse endeusamento. O milagre fora realizado por Deus e o pior estava por vir, queridos. O sacerdote de Júpiter, cujo templo era na entrada da cidade, trouxeram bois com grinaldas de flores em volta do pescoço para oferecê-los em sacrifício junto às multidões. E Paulo e Barnabé perceberam porque um sacrifício estava sendo preparado. Diz a Bíblia que eles rasgaram as suas vestes e correram para dentro da multidão gritando: senhores, por que estão fazendo essas coisas? Somos homens de carne e sangue, justo como vocês. Estamos trazendo para vocês a boa nova sobre a conversão destes ídolos inúteis a um Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo que está neles. E somente com grande dificuldade eles conseguiram impedir
que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então chegaram judeus incrédulos que tinham seguido Paulo desde Antioquia da Pisídia e de Icônio, e eles persuadiram a multidão a que apedrejasse Paulo, e fizeram isso, e depois arrastaram o apóstolo para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas enquanto os discípulos estavam de pé em volta dele, Paulo se levantou e retornou à cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe, uns 50 quilômetros a sudoeste, onde ele estava. A recuperação de Paulo, queridos, foi, na verdade, um milagre, pois um apedrejamento tão severo quanto este levaria dias ou semana para que a pessoa se recuperasse o suficiente para estar firme para uma viagem. E vale dizer que as pedradas eram dadas na cabeça e no peito principalmente. Paulo e Barnabé retornam a Antioquia da Síria, e quando acabaram de pregar o evangelho em Derbe, Paulo e Barnabé retornaram por Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem firmes na fé. Eles disseram: temos que passar por muitas provações para entrar no reino de Deus. Novamente, os dois apóstolos foram expulsos da cidade de Pisídia. Desta vez, se Paulo e Barnabé permanecessem ali, seriam sem dúvidas executados. Claro, querido, na perseguição do Evangelho de Cristo Jesus está a mão do diabo. Ele usa meios eficazes como pessoas de influência, autoridades constituídas. País como a Coreia do Norte, onde o governo impôs o ateísmo extremo, é vigiado por todo o sistema maléfico, impossibilitando assim qualquer tipo de culto. Hoje, com a vitória do Talibã no Afeganistão, o islamismo radical extremo impõe o culto somente ao seu Deus, ao seu sistema religioso. Promover culto ao Altíssimo Deus, El Shaddai, é crime punido de morte. Mas o que os dois apóstolos fizeram ao serem perseguidos e expulsos dessa outra cidade? Não tentaram entrar clandestinamente para insistir com o evangelho. De imediato, estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônia. Ao sacudir o pó dos pés das sandálias, eles simplesmente observaram as palavras de Jesus que eu li no início. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvido às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Mateus 10:14. Quando mais jovem, menos experiente, portanto, eu forçava o evangelismo e corri certo risco de ser espancado e até morto pela minha imprudência. Um dia, voltando do seminário em Belo Horizonte, estava com 21 anos, estava com a Bíblia na mão e os meus cadernos ali do seminário. De repente, senti uma pancada muito forte atrás da minha orelha direita. Caí desmaiado. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas depois melhorei daquele impacto e percebi
ao meu lado, ao lado da minha cabeça, metade de um tijolo maciço e a minha cabeça e camisa toda coberta de sangue. Não sei quem fez isso, quem intentou contra a minha vida, mas uma coisa é certa, Deus trouxe o livramento naquele momento. Não insista na teimosia. Quando as situações não nos são favoráveis, a luta para transformá-las deve continuar até certo ponto. Deus pode estar nos indicando que é a hora de mudança. Ao chegarmos no nosso limite, devemos sacudir o pó de nossos pés, levantar a cabeça e seguir em outra direção. De que adianta malhar em ferro frio, que não pode ser dobrado? Para acontecer as modificações na peça de ferro, é necessário deixá-lo em brasa e assim conseguir moldá-lo. Na história do comunismo, no passado sombrio de sua dominação em diversas nações, muitos crentes, especialmente evangelistas, missionários, foram mortos por causa da teimosia e imprudência. Insistiram enfrentando as autoridades até serem mortos. Paulo e Barnabé andaram durante dias e muitas vezes caminharam à noite. Segundo o Novo Testamento, nesta primeira viagem, eles percorreram cerca de 21.400 quilômetros. Entretanto, quando viram que não tinha mais jeito, obedeceram o ensino de Jesus. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvido às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Anos atrás, um jovem que era da igreja a qual pastoreava foi demitido da empresa a qual trabalhava porque ficava pregando no horário do expediente. E ele ficou bravo, achando que foi injustiçado. Claro que o seu patrão estava cheio de razão. Olha, querido, aquele jovem errou pela imprudência. Ele poderia evangelizar no horário do almoço, depois do expediente. Se um parente seu ficou irritado com a sua insistência de pregar para ele, faça como Tiago nos ensina. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Ou seja, a oração é poderosa, ela é eficaz, pode mudar circunstâncias. Deus pode usar meios e outras ocasiões, até mesmo uma enfermidade, para que esta pessoa se renda. Então, ore pelos parentes que você já insistiu tanto pela conversão deles, e eu sei que Tiago tem toda a razão ao dizer que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Amém? Oremos a Deus. Bendito e eterno Pai, Tua é a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre. Grande é o Senhor. Com prazer nos rendemos diante do Teu trono. Com alegria declaramos que só o Senhor é Deus. Obrigado pela vida de Paulo, Senhor, e Barnabé, que nos legaram um exemplo de trabalho em favor da expansão do Teu reino. Eles deram as suas vidas em favor da conquista de almas, mas sujeitaram também a ordem do Senhor quando foi necessário, ó Deus, deixar aquelas cidades onde foram
perseguidos e maltratados. Certamente a tua palavra não volta para ti vazia, e muitos se converteram a Cristo Jesus. Alcança os nossos entes queridos, os nossos parentes que permanecem irredutíveis, duros, ó Deus, que não cedem ao Evangelho de Cristo, que o Senhor dê chance a eles para que não morra no pecado. Por eles intercedemos, como nos orienta Tiago. Obrigado, portanto, Deus, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe ricamente o seu lar e até o nosso próximo encontro com a graça do Senhor e Salvador Jesus.